Olá pessoal do YouTube, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática básica, atividades complementares do 9º ano. Eu sou o Enim, seu canal Matemática Mais, e nós trataremos nessa videoaula sobre ângulos colaterais internos e externos. Então aqui um resuminho, né? Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos suplementares. Então aqui, ó, a soma, né? Aqui, ó, o C mais o F é igual a 180, o D mais o E é igual a 180. São colaterais internos, né? E os colaterais externos aqui, ó, o A mais o H é igual a 180 graus, o B mais o G é igual a 180 graus. Então, a partir dessa teoria, dessa regra, nós podemos resolver vários problemas de ângulos, né? De ângulos colaterais internos ou externos. Vamos às atividades que nós vamos compreender melhor. Então aqui, ó, na figura abaixo, determine o valor de x sabendo que R é paralela a S. Então essas duas retas são paralelas, interceptadas por essa reta transversal aqui, e formam aqui dois ângulos, x sobre 3 mais 42 e o ângulo aqui 2x mais 17 graus. Notem que esses ângulos aqui, eles são colaterais internos, né? Então, esse ângulo aqui, ó, esse de baixo aqui, ele será congruente a esse ângulo aqui de cima, aqui, que será oposto pelo vértice ao ângulo x sobre 3 mais 42 graus, certo? Então, se eles são opostos, se esse ângulo é congruente a esse, e eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, certo? Concorda comigo? Então, nós podemos igualar essas duas expressões referentes à medida dos ângulos e montar uma equação. Então, ó, x sobre 3 mais 42 igual a 2x mais 17 graus. Eu vou juntar aqui os termos de x, passar para o primeiro membro, né? Então, fiquei com x sobre 3 menos o 2x positivo passou para cá negativo, e o 42 passou para depois para o segundo membro negativo, certo? Então, x sobre 3 menos 2x igual a 17 graus menos 42 graus. Aqui eu tenho uma soma de frações, né? Uma subtração de frações com denominadores diferentes. Você poderia dizer, mas o 2x não tem denominador. Se não tem, se não aparece, é porque o denominador dele é igual a 1, certo? Então, para resolver isso, eu vou ter que fazer o MMC dos denominadores. MMC de 3 e 1 é igual a 3, né? Então, coloco 3 como novo denominador e vou fazer aqui aquele joguinho aqui, ó. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes x, coloquei ele aqui. 3 dividido por 1 é igual a 3. 3 vezes menos 2x é igual a menos 6x. Então, e aqui, 17 menos 42 é igual a menos 25, certo? Agora eu vou pegar esse 3 que está aqui no denominador, que está dividindo essa expressão x menos 6x, e vou passar ele para o segundo membro, multiplicando menos 25. Então, vai ficar assim. X menos 6x é igual a 3 vezes menos 25 graus. Ah, mas grau negativo? Calma que nós vamos chegar lá. 6x menos 6x é igual a menos 5x. 3 vezes menos 25, menos 75. Não é isso? Então, ficou menos 5x igual a menos 75 graus. X será igual a menos 75 dividido por menos 5, né? Esse menos 5 aqui, ó, vai passar para lá, ele está multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. Então, meu x vai ser menos 75 dividido por menos 5, certo?
Menos vezes menos é mais. 75 dividido por 5, 15 graus. Então, o valor do x, 15 graus. Podem substituir aqui nas duas equações que vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor. Número 2. Se R e S são paralelas, então o valor de x na figura abaixo é 52, 68, 72 ou 58 graus. Parece complicado, mas não é não. Primeiro nós vamos fazer uns prolongamentos aqui nessas retas aqui. Vocês já vão começar a entender. Então vamos lá, vamos prolongar. Vamos primeiro inserir aqui uma nova reta paralela, uma reta T, né? Nesse ponto aqui, vamos prolongar essa reta, essa e essa, certo? Ó, já começou a clarear o nosso probleminha aqui, ó. Percebam que esse ângulo aqui, ó, de 40 graus, ele é congruente a esse ângulo aqui, ó, que é o que está junto aqui com o ângulo grande, formando 112 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 40 graus, né? Porque ele é colateral e corresponde a esse ângulo de 40 graus aqui. Então, a medida, né, esse aqui é oposto pelo vértice, que é correspondente a esse, então a medida desse ângulo é igual a 40 graus. A medida, o ângulo x aqui, ó, esse ângulo x de cima aqui, ó, corresponde a esse ângulo de baixo aqui, o ângulo x que nós precisamos determinar. E notem que ele que ele corresponde a esse ângulo x aqui, ó. Então, sabemos que aqui vale 40, aqui mede x. E sabemos que os dois juntos medem 112 graus. A abertura deles é 112 graus. Então agora ficou fácil, né? Ó, x mais 40 é igual a 112 graus. Então o x será igual a 112 menos 40, que é igual a 72 graus. Então a medida desse ângulo aqui, 72 graus, alternativa C. Número 3. Na figura ABCD é um retângulo e EF é paralela a AB. Está aqui. A medida do ângulo DAC é a metade da medida do ângulo BAC. Então, a medida desse ângulo aqui, ó, do ângulo DAC, o que está no meio aqui é o ângulo. Então, essa medida aqui, ó, é a metade do BAC, desse ângulo aqui, ó. E notem que, então vamos denominar esses ângulos aqui, ó. Então, esse aqui, se esse mede 2x, o outro é a metade, vamos dizer que a medida dele seja x. E notem que nós precisamos determinar em grau o valor de A menos B, esse ângulo menos esse. Notem que esse triângulo grande aqui, ó, corresponde a esse triângulo pequeno aqui invertido, certo? Ó, o ângulo de 90 graus está aqui, porque nós sabemos que é 90 graus, porque essa reta aqui é paralela a essa. Então, essas duas aqui são paralelas, então aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Né? Ó, 90 graus. Depois, esse ângulo A aqui, ó, ele é correspondente a esse ângulo A aqui. E o ângulo B é correspondente a esse ângulo de medida x aqui, ó. Certo? Então, vamos desenvolver isso aqui. Ó, então, aqui vai ser 2x. Aqui vai ser x, né? O novo x. Poderia ser 2x' e x', né? Mas vamos deixar assim mesmo. São ângulos correspondentes, têm a mesma medida. Então, nós sabemos aqui, ó, que 2x mais x é igual a 90 graus. Por quê?
Ó, a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, eu já tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então a soma desses dois ângulos aqui só pode ser 90 graus, certo? Então o ângulo 2x mais x somam juntos 90 graus. Então desenvolvendo isso aqui, ó, fico com 2x mais x, 3x igual a 90 graus, x igual a 90 dividido por 3, x igual a 30 graus. Beleza. Então, se x igual a 30 graus, a menos b, o a no caso aqui é 2x e o b é x. A menos b é igual a 2x menos x, certo? Ó, a menos b. Então, substituindo os valores aqui, ó, a menos b é igual a x, né? 2x menos x, x. Nós substituindo o valor do x aqui, que nós já encontramos que é 30 graus, a menos b é igual a 30 graus, certo? Número 4. Uma reta transversal intercepta duas retas paralelas, formando ângulos alternos internos expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é 40, 58, 80, 116 graus. A soma. Então vamos fazer um esboço aqui, né? São ângulos alternos internos, expressos por essas expressões aqui. Se nós passarmos, né, esse ângulo para cá ou esse para cá, nós teremos, notamos que eles são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida, são congruentes, certo? Então nós vamos igualar essas duas expressões, formando uma equação e resolver essa equação. Vou passar esses 5x aqui para junto do 7x, né? Então vai ficar assim, ó, 7x, o 5x passa negativo para cá, para o primeiro membro, e o menos 12 passa para lá positivo, certo? 7x menos 5x igual a 2x, 8 mais 12, 20. 2x igual a 20, x igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 graus. Beleza. Encontrei o valor do x, agora eu preciso encontrar o valor da soma dos dois ângulos. Então eu vou somar os dois ângulos, né? A soma será igual a 7x menos 12 mais 5x mais 8. Eu vou substituir o valor do x que eu encontrei aqui, que é 10. Então vai ficar 7 vezes 10 menos 12, mais 5 vezes 10 mais 8. 7 vezes 10, 70. 5 vezes 10, 50. Então, 70 menos 12 mais 50 mais 8. Resolvendo isso tudo aqui, eu fico com 70 menos 12, 58. 50 mais 8, 58. 50 mais 58 é igual a 116 graus. Alternativa D. Número 5. Na figura, as retas R e S são paralelas. Sabendo que o ângulo A mede 2x mais 5 graus, o ângulo D, 9x menos 10, e o ângulo F, 3x mais 10, determinem, primeiro, o valor do x. Então, nós temos aqui, ó, as expressões que representam a medida de três ângulos aqui. Nós temos aqui a medida do ângulo D, a medida do A e do F. Vou fazer um prolongamento aqui, ó, nessa reta aqui, e nós vamos jogar esse ângulo D aqui para cima, certo? Notem que o B e o F, né, eles são complementares. Esse ângulo aqui, se eu passar para cima aqui, ó, ele vai ser um ângulo suplementar, né? Perdão, não é complementar, suplementar a medida do D com o F. Então,
eu tenho as duas medidas aqui, né? Eu vou fazer assim, ó. A soma dos dois vai ser igual a 180 graus. Então, ó, o D mais o F, que eu tenho a medida aqui, eu vou somar 9x menos 10 graus, mais 3x mais 10 graus, é igual a 180 graus, certo? Como se eu tivesse passado esse ângulo D cá para cima aqui. Ele forma um ângulo raso aqui, somado com o ângulo F. Então, aqui eu tenho menos 10 mais 10, vou cancelar, né? Um positivo e outro negativo, vai dar zero. Vou ficar com 9x mais 3x igual a 180, 12x igual a 180 graus, x igual a 180 dividido por 12. Né? Peguei esse 12 que estava multiplicando, passei ele para cá dividindo. 180 dividido por 12 é igual a 15 graus. Beleza. Determinei, descobri o valor do x, né? Podemos substituir em qualquer uma das equações aqui. Na letra B, está pedindo para a gente determinar as medidas de A e de B. Muito bem, nós temos aqui a expressão do ângulo A, é só substituir, né? Nós sabemos que o x vale 15 graus, nós vamos substituir 2x mais 5 graus, então ficou 2 vezes 15 mais 5, 2 vezes 15, 30 mais 5, 35 graus. O B, nós não temos expressão que corresponde a ele, mas nós podemos substituir aqui, ó, o valor do x na expressão do ângulo D. E o ângulo D com o ângulo B formam um ângulo raso, então eles são suplementares e a soma dos dois é igual a 180 graus. Então vamos fazer isso? Então o D, ó, não é 9x menos 10? Então o x é igual a 15, 9 vezes 15 menos 10. 9 vezes 15, 135, menos 10. D é igual a 125 graus. Certo? Então, a medida desse ângulo aqui é 125 graus. A medida dele com o B é igual a 180 graus. O B mais o D é igual a 180 graus. Nós já encontramos a medida do D. Então, vamos substituir essa medida aqui, ó. B mais 125 graus é igual a 180 graus. O B será igual a 180 graus menos 125. Esse mais 125 passou para o outro lado da igualdade, negativo. 180 menos 125, B 55 graus. Então, a medida do B, 55 graus, e a medida do A, 35 graus. Agora, nós precisamos determinar também o A mais o B mais o C. Aí na letra C, ó. O A mais o B mais o C, eles formam um triângulo. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, A mais B mais C é igual a 180. Se eu não tenho aqui o valor, a medida do ângulo C, mas eu tenho do A e do B, então agora eu posso calcular, né? Porque nós vamos precisar dessa medida no exercício que vem depois. Então, substituindo as medidas, ó, 35 mais 55 mais C igual a 180, C igual a 180 menos 90, né? 35 mais 55 é igual a 90, passa para cá negativo, 180 menos 90, C é igual a 90 graus. Então, beleza. Continuando aqui, como vocês classificam os ângulos A, o ângulo B e o ângulo C quanto às suas medidas? Então, nós já encontramos as medidas desses ângulos, né? Nós vamos colocar aqui para facilitar. O ângulo C, 90, o ângulo A, 35 e o ângulo B, 55. O A e o B, eles são menores que 90 graus, então eles são ângulos agudos. E o C é igual a 90 graus, é um ângulo reto. De acordo com a soma de suas medidas, como são chamados os ângulos A e o ângulo B? O ângulo A e o ângulo B.
Qual que é a soma das medidas desses ângulos? 35 mais 55 é 90 graus. Quando a soma é igual a 90 graus, nós chamamos de ângulos complementares, certo? Então, essas foram as atividades da semana. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Deixa seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Lembrando que as atividades foram retiradas do livro A Conquista, foram extraídas do livro didático A Conquista da Matemática, do 9º ano do Ensino Fundamental. Muito obrigado.